Quando observamos o mapa da Mesoamérica antiga, existe uma região que, por séculos, funcionou como um verdadeiro eixo de poder, cultura e espiritualidade: Oaxaca. Muito antes do surgimento dos grandes impérios que costumam dominar os livros de história, esse território já era ocupado por sociedades altamente organizadas, capazes de erguer centros cerimoniais monumentais, desenvolver sistemas próprios de escrita e estruturar uma visão de mundo profundamente ligada ao sagrado e à morte. Neste vídeo, vamos percorrer a história de Oaxaca a partir de dois povos fundamentais, os zapotecas e os mixtecas. Não se trata apenas de conhecer datas ou monumentos, mas de compreender como esses grupos construíram identidades, disputaram territórios e deixaram um legado que atravessou séculos. Aqui, cada escultura, cada tumba e cada símbolo revela uma forma particular de entender o poder, o tempo e a existência. A partir de aproximadamente 600 a.C., a região de Oaxaca começa a se destacar de forma decisiva no cenário mesoamericano. Os vestígios arqueológicos indicam que esse território já possuía importância ritual antes mesmo da consolidação de uma identidade zapoteca plenamente definida. Os estratos arqueológicos mais antigos revelam influências culturais anteriores, associadas a tradições que precedem os próprios zapotecas. No entanto, ao longo do século V a.C., essas influências são progressivamente absorvidas, reinterpretadas e transformadas, dando origem a uma cultura própria que se expandiu por praticamente toda a região de Oaxaca. Esse processo não foi apenas territorial, foi também simbólico, religioso e político. O que se constrói aqui é uma noção clara de pertencimento, de identidade coletiva e de centralização do poder. O grande marco dessa transformação foi a fundação de Monte Alban. Erguida no topo de uma montanha, essa cidade não foi escolhida ao acaso. Sua posição estratégica permitia controle visual sobre os vales ao redor, reforçando sua função como centro político e cerimonial. Monte Alban rapidamente se consolidou como o coração da civilização zapoteca. Ali, o poder não era apenas exercido, ele era exibido. As construções monumentais, as praças amplas e os edifícios rituais funcionavam como símbolos materiais da autoridade religiosa e política. Entre os conjuntos mais emblemáticos está a chamada Plataforma dos Dançantes, decorada com mais de 100 de figuras humanas esculpidas em baixo relevo. Essas imagens, longe de representarem simples danças, são associadas a prisioneiros, sacrifícios e à submissão de inimigos, funcionando como uma narrativa visual do domínio zapoteca. Monte Alban não era apenas uma cidade, era um discurso de pedra. A iconografia zapoteca revela uma sociedade profundamente marcada pela guerra ritualizada e pela afirmação simbólica do poder. As esculturas mostram personagens com posturas rígidas, membros retorcidos e expressões corporais que sugerem dominação, derrota e sacralização da violência. Essas imagens funcionavam como registros históricos, mas também como instrumentos ideológicos. Ao exibir o corpo do inimigo subjugado, o poder zapoteca se legitimava perante seus próprios membros e perante outros povos da região. O espaço urbano de Monte Alban, portanto, não pode ser separado de sua função simbólica. Cada edifício, cada escultura e cada inscrição reforçava a centralidade do poder político-religioso. Os zapotecas também desenvolveram um dos sistemas de escrita mais antigos da Mesoamérica. Embora ainda não totalmente decifrada, essa escrita aparece associada a datas, nomes e eventos rituais, indicando uma preocupação clara com o registro do tempo. Esse sistema estava ligado ao calendário ritual de 260 dias, utilizado para marcar ciclos religiosos, cerimônias e, possivelmente, o destino dos indivíduos dentro da sociedade.
As inscrições encontradas em estelas, plataformas e tumbas mostram que o controle do tempo era também uma forma de controle social. Definir datas, rituais e ciclos significava organizar a vida coletiva sob uma lógica sagrada. O mundo dos mortos ocupava um papel central na sociedade zapoteca. As numerosas tumbas encontradas em Monte Alban são testemunhos diretos dessa relação intensa com a morte. Ricamente decoradas, muitas delas apresentam murais policromáticos, objetos rituais e oferendas que indicam a existência de uma elite dominante. Esses espaços funerários não eram simples locais de sepultamento, mas verdadeiros ambientes cerimoniais, onde o poder político e religioso se perpetuava mesmo após a morte. O culto aos mortos reforçava a hierarquia social e consolidava a ideia de continuidade entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Por volta de 800 d.C., Monte Alban entra em declínio. Esse processo não ocorreu de forma violenta ou abrupta, mas gradualmente. Os estratos arqueológicos indicam uma transição relativamente estável, sem sinais evidentes de destruição em massa ou colapso traumático. O poder zapoteca, no entanto, não possuía a mesma centralidade de antes. É nesse cenário de transformação que um novo grupo começa a ganhar destaque em Oaxaca: os mixtecas. Os mixtecas, cujo nome pode ser traduzido como povo das nuvens, provavelmente tiveram origem nas regiões ao norte de Oaxaca. Ao se expandirem, eles não apagaram completamente as tradições zapotecas, mas as absorveram e ressignificaram. Diferentemente de Monte Alban, os mixtecas não formaram um estado unificado. Sua organização política era baseada em pequenos reinos, frequentemente independentes, ligados por alianças, disputas e estratégias matrimoniais. Apesar disso, sua cultura material revela um alto grau de sofisticação simbólica e artística. A cultura mixteca apresenta uma relação ainda mais intensa com o culto aos mortos. Esculturas, urnas e objetos rituais frequentemente representam esqueletos, crânios e figuras associadas ao além. Os mixtecas foram também grandes difusores da ouriferia na Mesoamérica. O trabalho com metais preciosos atingiu um nível técnico e estético extremamente refinado, influenciando outras regiões. Esses objetos não eram apenas adornos, mas símbolos de status, poder e conexão espiritual. Oaxaca foi por séculos um território onde o poder se expressou por meio da pedra, do ritual e da memória. Zapotecas e mixtecas construíram não apenas cidades, mas visões de mundo complexas, profundamente enraizadas no sagrado. Ao observar seus monumentos, esculturas e tumbas, não estamos apenas olhando para o passado, mas para sociedades que entenderam o poder como algo que transcende a vida. No próximo vídeo, vamos continuar essa jornada pela Mesoamérica Antiga, explorando como esses legados dialogaram com outros povos e atravessaram o tempo.